conversando sobre acontecimentos, né, no- na trajetória evolutiva, né? E continuando, uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava, quando ouviu uma grande voz de seres angélicos que diziam: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa acalentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afugentes em pauta. Pessoalmente, sempre me detivera na revelação do desespero, não nos efeitos decorrentes, quando chegasse o período de bênçãos, logo após as grandes calamidades no mundo renovado. A seguir, o digno mensageiro deu continuidade à peroração. Ocorrerão essas bênçãos, porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas, que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. O planeta renovado na sua constituição física, harmonizando as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismos que o assolavam e destruíam desaparecerão, a pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios regelantes, e com paisagens edênicas. Adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Concomitantemente, aqueles que puderem fruir desse momento, após a grande transição, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Nesse comenos,
os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes e os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos da perversidade por sintonia vibratória, transferir-se-ão para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno, para a ascensão. Nunca se perdem os valores ante os divinos códigos, e o Pai Amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da Terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda e, como filhos pródigos, retornemos ao seu rebanho. Isso aqui é uma colocação, né, por parte desses espíritos que estavam conversando, né, que é quase que uma explicação, né, do desenvolvimento da transição planetária, né? A gente sabe que no primeiro momento há muita dor, há muito sofrimento, porque o nível de compreensão dos espíritos encarnados nesse mundo ainda é muito aquém do necessário para se compreender em toda a sua grandiosidade esse processo. Mas que depois disso, grande parte das causas, né, de dor, de sofrimento, que nós temos contato diariamente em nossa vida aqui, terão desaparecido, porque já haverá uma compreensão maior de tudo que nos envolve, de tudo que nos espera no futuro, e não haverá mais necessidade desses meios de, digamos assim, de impor um ensinamento pela dor. E é interessante quando ele fala aqui que os espíritos que não tiverem jeito para poderem continuar aqui vão ser transferidos para outros mundos, provavelmente inferiores, para que eles possam usar o conhecimento deles para ajudá-los a evoluir e ali desenvolverem a parte moral que não foi bem aproveitada enquanto na Terra, e depois retornarão, né? O que é um alento, né, para esses espíritos que serão degradados e para aqueles que ficam, porque tanto eles vão ter saudade, como aqueles que vão continuar em frente terão saudades também. Mas a gente sabe que quando eles tiverem condições, eles retornarão. Então há sempre a possibilidade do reencontro e do continuar unidos, né, na mesma estrada evolutiva. Novamente silenciou emocionado. Luzes diáfanas adornavam-no à medida que falava, oferecendo-nos uma voz doce e inesquecível. Continuando, afirmou: muitos de nós equipamo-nos de os conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia, da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustro da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. A nossa excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge,
e é necessário recuperar os dias malbaratados nos jogos viciosos da ilusão. Necessitamos da contribuição oracional de todos, suplicando ao Santo Poverello que interceda a Jesus por nós. Seus obreiros imperfeitos que reconhecemos ser. Só lembrando aqui, o Santo Poverello é São Francisco. Eu estava tentando entender o que era isso. Que é o Poverello é o pobrezinho, né? É São Francisco. Exarando a excelsa misericórdia do amor para todos. Agradecemos a vossa atenção e aquiescência em nos ouvir, assim como vós outros em participardes do futuro empreendimento preparatório da nova era. Permaneça a paz em nossos corações. De certa forma, nós quando nos reunimos, e aceitamos, participar desse grupo, e nos integramos a ele, claro que não num nível, de que é tratado aqui no livro, mas começamos a compor essa legião de trabalhadores que vão se aglutinando em torno de todo esse processo de transição planetária, Então, tudo que é descrito aqui, todo esse processo, nós também somos participantes dele. E assim, isso não garante, para nenhum de nós, a permanência na Terra evoluída e nem nos tira de uma possibilidade de sermos degradados por escolha ou por necessidade de maior desenvolvimento moral em um orbe inferior. Mas é um motivo, de uma certa satisfação e alegria, ver que com tudo isso se desenvolvendo, a gente tem alguma participação. A gente faz parte, desse exército de benfeitores, seja diretamente, seja como mero instrumento das nossas intuições que são nos dadas através deles, para que todo esse processo, possa gradativamente entrar em funcionamento, começar a gerar os frutos. Um profundo silêncio, feito de emoção e reconhecimento, dominou todo o auditório elevado. Nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou emocionado. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os vossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real
da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-vos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão. Mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânfugas do dever. As últimas palavras foram enunciadas com a voz embargada pela emoção. A um sinal de Lopes Neto, o organista começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que executávamos, e automaticamente pusemos-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião foi encerrada com especial onda de ternura e de beleza. Diretrizes para o futuro. Todos permanecemos em êxtase ante as palavras do mentor e a prece do Santo de Assis. Parecia que todos temíamos que fosse quebrada a vibração de amor transcendente que repletava o auditório e nos inundava interiormente. Terminados os abraços, acercamo-nos em fila indiana do estrado onde se encontrava a mesa presidencial, pois todos desejavam manter um contato, rápido que fosse, com os venerandos benfeitores que participaram da reunião. Lenta e ordeiramente, acercamo-nos, e quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao Dr. Artêmio que nós, Ivon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Jovialmente, sorriu-nos e abraçou-nos, com a generosidade de pai afetuoso que parecia conhecer-nos talvez desde antes. Não foi possível dirigir-lhe uma palavra sequer, ouvindo nos recônditos da mente e do coração. Recônditos da mente e do coração. Logo vinha a saber que ele ficaria em nosso plano, de onde dirigiria o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Ato contínuo, aproximamo-nos dos santos de Assis, e não pude resistir ao seu enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que aljofravam espontâneas, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude. A humildade incomum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamo-lhes as mãos que as santificaram na caridade, e somente logrei dizer tremo:
Deus vos abençoe. Muito obrigado. Fiquei impregnado pelo seu enternecimento por largo período após aquele momento. Antes que os mensageiros de Úmbria retornassem aos seus ninhos de luz, o companheiro Lopes Neto informou que, dentro de 15 minutos, cada grupo, conforme ele anunciava, deveria reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo, estabeleceu-se uma azáfama, porém destituída de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. A nossa estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais, alguns procedentes também do Departamento de Reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção. Quando chegamos à sala em que receberíamos as competentes orientações, pudemos conhecer com mais intimidade os diferentes membros que participariam do labor edificante. Todos se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento de construção do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas como onomatopeias da noite, coruscante de estrelas. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores, que o representariam em cada equipe, enquanto que ele supervisionaria de nossa comunidade todos os labores. Desse modo, apresentou-se-nos o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações, que, na Terra, fora médico obstetra e geneticista devotado, estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecer-nos alguns pontos do mistério a que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas, abrindo espaço a perguntas, que não foram muitas, sendo, porém, bem respondidas. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filho os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era da regeneração. Iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela patermaternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos de concepção artificial, com posterior implantação dos ovos em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Outrosim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitissem influenciações negativas nem vinculações com as entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas umas, vingadoras outras, invejosas em grande número
perturbadoras por prazer, em expressão surpreendente.